Eu cheguei a ler alguns dos seus artigos na revista Conhecimento e Obrigado. Cidadania, e eu gostei tanto que eu pediria que o senhor falasse um pouquinho sobre, por exemplo, aquele artigo que fala sobre a sopa de pedra. Sopa de pedra. É um artigo interessante. O que acontece? Muitas vezes eu busco um conto antigo, uma mitologia, para tentar ilustrar para cá. Não é uma peculiaridade minha, né? Porque outros autores ali fazem isso. Claro que a gente tem autor que é professor de história, então ele tem a riqueza para trazer um evento passado para o momento atual, mas eu tento trazer muito desse tipo de conto. No caso da Sopa de Pedra, ele é baseado, na verdade, em duas histórias, né? Porque existe uma versão mais difundida em Portugal e uma mais difundida no Brasil. E a versão portuguesa, ela fala de um monge que ele chega numa ilha, vou falar aqui bem resumido, ele chega numa ilha, não, numa vila, e ele pedindo, né? Ele era um monge franciscano, então ele não tinha posses, ele pedindo alguma coisa para comer, ninguém dava. Então ele começa a cozinhar uma sopa de pedra. E as pessoas vão se reunindo para assistir aquilo, ele fala da sopa de pedra, ele pede um ingrediente aqui, outro ingrediente ali, as pessoas curiosas vão dando. E ele fala, ó, ela pode ser comida só água e pedra, mas fica melhor se botar um tempero. Isso ele vai colocando os ingredientes e no final as pessoas comem aquela sopa e ele dá uma lição. Ele dá uma lição na, naquelas pessoas que é sobre caridade, sobre como juntar esforços pode fazer algo bom. Só que em momento nenhum ele rouba, em momento nenhum ele toma. E aí é onde a gente tem que distinguir a caridade como deliberada ou a pessoa querer distribuir riqueza, que é uma imposição. E quando a gente distribui riqueza, a gente pode estar tirando de onde não tem ou de onde não há plano de distribuir. Ou seja, muitas vezes o Estado, quando ele vai distribuir riqueza, ele tira de um lugar e coloca em outro. Só que o teu plano precisa daquilo ali. E eu estou quebrando as tuas pernas para dar para alguém. É um planejamento central. Eu acabo tirando de você, colocando para outra pessoa. Essa pessoa, às vezes, vai receber aquilo ali momentâneo, mas não vai ser duradouro. E você vai perder o que você, às vezes, poderia fazer para frente. Fora que, se a caridade for voluntário, seja caridade, né? Senão não é caridade, é redistribuição de renda. Eu não posso nem dizer que é caridade. Quando ela é caridade, é diferente, porque aí a pessoa faz de coração e a pessoa dá de exemplo. Porque quando o Estado faz, ele faz para ganhar voto, ele faz para estar no poder, ele tira o teu e dá para outra pessoa e pronto. Agora, quando você faz, o teu exemplo ele também é contagiante, no sentido de fazer bondade. Mais uma vez, a gente fala da questão do Rio Grande do Sul. Olha a comoção do cidadão comum em fazer alguma coisa, em dar alguma coisa, em entregar. Ou seja, as pessoas, um foi comovendo o outro. Teve governo, tem o governo, mas a comoção do cidadão foi muito maior. Quantas pessoas se deslocaram de outros estados para lá? Quanto de donativos chegaram? Chegou donativo de Portugal. Ou seja, para ver como a comoção, ou seja, a caridade pura, ela tem muito mais valor. Porque ela sim faz eu querer participar daquilo. A imposição não. A imposição é praticamente o sequestro de você, dou para outro, muitas vezes porque eu quero um favor daquilo ali. Isso fica muito corroído. E esse monge ele dá essa lição. Ok, essa é a versão lusitana. E como é que é na versão brasileira? A versão mais difundida no Brasil, né, ela é um pouquinho diferente, porque no lugar de um monge tem a figura do Pedro Malazarte. Esse Malazarte ele deriva de artes do mal, né, é uma flexão ali da palavra, que é meio engenhosa por parte do autor. E esse caso, na Sopa de Pedra, já é diferente, é uma pessoa, uma senhora, em alguns pontos é uma bruxa, em outros é uma senhora, que é muito sovina, então ela não divide nada, ela não ajuda ninguém, e ele para na porta do quintal dela e começa a fazer a tal sopa de pedra. E ela, curiosa, ela quer entender e fala: não, eu faço sopa de pedra porque eu não preciso gastar nada, eu não preciso comer uma carne, não preciso gastar um legume. Ele incentiva ela a ter uma economia muito grande. E aí ela vai querendo assistir aquilo. E ele faz a mesma coisa do monge. Um legume, uma carne, isso, aquilo. Fica melhor, não é obrigatório, mas fica melhor. E ela acaba fazendo tudo. No final ele come a sopa, dá um pouco para ela, e ela fala assim: mas aí as pedras? Ele: não, a pedra não é para comer, não. A pedra, na verdade, era só para enganá-la, né? E aí o alerta que eu faço no texto, nessa parte,
é em relação à promessa fácil. É em relação às pessoas que estão achando que vão enriquecer fácil, que está entrando em jogo de aposta de cabeça, que está entrando em determinadas pirâmides aí, achando que tudo vai pelo caminho mais fácil, que acha que o governo vai te dar alguma coisa. De certa forma, muitas vezes, alguns políticos, não vou dizer que são todos, eles também são a sopa de pedra. Eles também vão te dar uma sopa de pedra. Eles vão pegar tudo que é seu, vão cozinhar numa pedra, comer a metade e te dar a metade. Só que eles só colocaram pedras. Nada dali prestava. Então, as pessoas, às vezes, com promessas, eu quero isso, eu quero aquilo, vai acabar sendo enganado por um Pedro Malazarte, que sempre vai aparecer. Essa figura aparece em tudo quanto é lugar. E o meu alerta é para isso. Cuidado com facilidade, cuidado com promessas que não serão cumpridas, para que as pessoas fiquem esse alerta aí.